O nome do nosso tema hoje é Tudo quanto é morto na criação deve ser despertado para que se julgue. Então nós temos que lembrarmos assim de uma coisa bem importante. Não é o corpo morto, porque o nosso corpo, ele nunca foi vivo. Ele é vivificado. Isso fica bem claro assim da gente observar quando a gente conhece uma pessoa que passou por um acidente ou por um outro motivo, perdeu uma parte do corpo. O dedinho, ou o dedo do pé, ou o pé. Então a pessoa que passou por isso, no caso do pé, ela mexe no joelho e ela fala que está mexendo no pé, no dedinho. E é bem interessante porque confirma assim que o corpo é vivificado. Então essa vivificação, o que vivifica? O que está morto dentro de nós, é bem importante assim a pessoa ter muito cuidado, porque quando ela tem um costume de aparentar, e ela não fez um trabalho de melhorar-se dentro dela, de melhorar as expressões que usa, o costume. Então, com o tempo, o jeito que a pessoa acentua. Ela apresenta-se como polida, como coerente, ela apresenta-se com vestes caras, mas dentro dela não teve uma transformação. Com o passar dos anos, ela passa a ser aquilo que ela é. Isso é muito sério mesmo, porque a gente vai confirmando assim que a pessoa teve um grau na empresa em que ela trabalhou, de administrador, de gerente ou de diretor, e quando ela aposenta, ela vai conviver com aqueles que não tiveram grau nenhum nos trabalhos que eles executaram durante a sua vida. Ela passa a frequentar ambientes que não têm nenhuma nobreza. Então, dentro da pessoa, ela não trabalhou dentro dela para que ela também irradiasse com aquela capacidade que ela desenvolveu no conhecimento profissional. Então, ela não melhorou dentro dela. Então, precisa de fazer uma diferença sim. O que a pessoa está aparentando não é o que ela é. Com o juízo vivo, com o juízo final, com as irradiações que estão acontecendo dentro da pessoa, vivifica aquilo que ela é. Isso é físico. É só observarmos assim com os conhecidos. Mas o mais importante é cada um perceber-se, porque não justifica eu saber da limitação que o outro está apresentando, porque o outro também não me pediu nenhuma orientação para que eu desse a ele de como ele está e como é o procedimento que ele tem que ter para ele ter a melhora. E a gente vai observando assim, se um pai não teve uma mudança dentro dele, porque o quarto mandamento é bem simples. Ensina que o filho precisa de honrar o pai e a mãe. Mas tem um outro lado, porque uma moeda tem duas faces. É bem importante assim. O pai e a mãe têm que fazer esforço para melhorar, para que fique fácil a vida dos filhos para respeitá-los. Então, se o pai não melhora, se a mãe não faz um trabalho de melhorando-se, em nobreza, em polidez, em coerência, a mãe, o pai. Então a gente vê na sequência dos anos, os filhos interditam os pais. E os filhos passam a tratar os pais pior do que os funcionários. Porque com os funcionários, como tem as leis trabalhistas, essas coisas, então o funcionário ele trata com uma certa distinção. Ele sabe que ele poderá ser incriminado.
Com os pais, com a moleza dos pais, com a decadência dos pais, então eles passam a tratar os pais da mesma maneira, sem considerar a vivificação do que está morto dentro de nós e que nós não fizemos um trabalho para despertarmos, tem essa consequência. Então, cada pessoa tem que ir observando que hoje todos nós falamos assim da rapidez que o tempo apresentou. E cada um vai confirmando assim que muitas vezes estamos fazendo menos itens do que fazíamos no período anterior. Então fazíamos mais itens no período da manhã, fazíamos mais itens no período da tarde. Então a mudança da norma do tempo e do espaço está de acordo com as irradiações do juízo, trazendo aquele calor, possibilitando aflorar dentro de nós, como por exemplo, apresenta um calor à noite e a gente vê que as flores desabrocham, os frutos desabrocham. O que acontece? Então esse calor está para todos, para tudo. Juízo vivo, juízo final, a vivificação do que está morto dentro de nós, as tendências que nós temos. Cada pessoa tem que lembrar assim, que ela é que tem que melhorar. Como empregador ou como empregado, como pai ou como filho. Porque se o filho tem que respeitar o pai, tem uma coisa bem importante assim. Quando a gente vê um neto do irmão, a gente vai confirmando que já passou a geração aí e aquela criança tem o costume do avô, tem as tendências que o avô tinha. Então nós somos os nossos pais, pois se aquela criancinha apresenta a característica do avô, aquele jeito bom, aquele jeito que o avô tem, então é muito difícil um filho ser melhor do que o pai, isso é físico. A mesma coisa acontece nos relacionamentos. Então a pessoa acha assim que vai melhorar o outro relacionando, não melhora. Porque o outro, se ele estivesse percebendo, ele estaria num procedimento de ponderar, melhorar-se. Então ele diminuiria naturalmente os relacionamentos. Porque quando ele relaciona, ele piora o outro. Isso é físico, porque as tendências, os costumes, as pessoas acham assim que não tem importância um relacionar-se, tem muita importância. Mais acentuado a gente vê numa gestante, que ela descuidou, manteve os relacionamentos que mantinha anteriormente. Então esse casal gosta do azul, então sempre tiveram preferência para o azul, para esse tipo de alimento, para esse tipo de passeio. E o casal com quem eles se relacionam sempre gostaram do verde. Gostaram do passeio assim, de maneira assim, mas mantinham um relacionamento. A criança nasce gostando das tendências do casal que gostava de outra cor. Então o que acontece? Influi, é físico. Por isso que tem um ensino. Porque os ditados populares, eles são ensinos, que falam assim que pais bons, ovelhas negras. E justamente por esse motivo, os pais bons acharam, descuidaram, não fizeram um trabalho de perceberem as influências que outros influem na nossa vida. Então o que acontece? Agora o filho é a vida inteira. Porque eu conheço pessoas com mais de 50 anos que ainda é filho, ainda tem pai, tem mãe. Então o que acontece? Descuidou. Agora, porque um filho com problema, com costumes que prejudica a saúde, que um filho que não quer trabalhar, é um problema. Para aqueles pais que estão querendo melhorarem. Porque se não estão querendo melhorar, então entram nos mesmos costumes, na mesma decadência, e quando tem recurso financeiro, interditam. E quando não tem recurso financeiro,
Muitos a gente vê pela televisão que apanham do neto, apanha do filho. Então, essa vivificação que existe, isso é verdadeiro. A vivificação, o vivificar, não é do corpo físico, porque no caso daquele que amputou, ele não está sentindo, não tem mais o corpo físico ali. Mas como é que ele sente o dedo? É esta parte que nós temos, que nós fomos trazendo através dos milênios e que não fomos fazendo um trabalho dos lugares que nós frequentamos, dos conceitos que nós recebemos, dos alimentos que são vendidos, que não são alimentos. Não percebemos as consequências das orientações que recebemos. Nós vamos nos emaranhando, mas tudo terá que se tornar claro. Então, para tornar claro na nossa velhice, então a pessoa tem que estar ligada à luz. O Criador nos possibilitou uma coisa muito importante, o começo do certo e o começo do errado. Todos nós sabemos toda a época da nossa existência, porque quando começa a conversar com mulheres que estão gestando, elas falam, as que são mais perceptíveis, a posição que elas precisam de ficar, as posições que ela não pode ficar porque a criança não deixa. Algumas têm sonhos. Quando a criança fica maior e começa a verbalizar, a criança relata o sonho que ela teve e a mulher então percebe que quando ela estava gestando, a influência que ela recebia dos sonhos era da criança, nem era dela. Aquela criança pequena, ela sabe o momento em que ela precisa de ser atendida, porque ela está molhada, porque ela está com fome, porque o jeito que ela está deitada, está cansada naquela posição, ela faz o som e o adulto vai atendê-la. Se tem irmãos maiores, ela desenvolve mais rapidamente, porque ela quer acompanhar. Então nós sabemos o que nós queremos a vida toda. Se depois, na fase de adulto, através da moda, através da vaidade, seguimos outro caminho, é problema individual, porque quando segue outro caminho pela vaidade, tem essa coisa bem séria assim, que é caminho errado. A pessoa precisaria de manter-se elegante, nobre, polida. Temos que lembrar assim, quando a pessoa é mais perceptível, ela vê que aquela veste fizeram para aquele tipo de corpo somente, mas o corpo dela é diferente. Então ela teria que organizar-se para que ela fizesse as vestes para o seu corpo. Agora ela parou de fazer isto, que precisa de ser feito. Então ela passou a andar para cá. Só que agora ela não apresenta aquela nobreza que precisaria de estar irradiando, porque nós irradiamos. Fica bem fácil assim da gente observar. Se o cachorro tem a capacidade de seguir uma pessoa um dia depois que ele foi treinado para isso, então o que acontece? Acontece que onde nós pisamos, nós deixamos a nossa irradiação. E essa irradiação tem uma duração, porque o cachorro tem essa capacidade, se ele é treinado para esse fim. Então o que acontece? Irradiamos. E se nós não irradiamos como precisa de irradiar, então nós é que teremos a consequência. Então, a irradiação errada, o que vai acontecer? A pessoa vai caminhar naquele caminho errado. Então ela terá que voltar e pegar a via certa. Se ela tem que voltar, precisa de ver que na nossa conduta, no nosso comportamento, tudo tem um tempo. Porque aquela fruta está muito bonita, tem um tempo. Se não comer ela naquele tempo, ela perdeu-se. Aquele animal que o tropeiro usa, ele tem um tempo de duração, é físico. Aquele trabalho que a pessoa executa tem um tempo.
porque um tempo depois ela quer fazer uma outra função, ou ela fisicamente também não dá conta mais de executar aquela função. O nosso caminhar pela criação, ele é um tempo, e nós temos que prestar conta desse tempo. Isso é físico, isso é verdadeiro, porque se observarmos assim, tudo é cópia. Aquele pequeno é a cópia do avô. E é bem interessante assim, quando aquele pequeno tem um determinado comportamento, e o pai e a mãe quer repreender, e os avós estão ali numa sabedoria, e falam assim, igualzinho você quando você era pequeno. Você não atendia, você era muito trabalhoso. Olha que interessante, ele faz igualzinho você. Aí outro filho, que tem os filhos, falam assim, não, eu vou fazer conforme você fez comigo, porque deu certo. Mas quando o avô já tem um saber, ele fala assim, mas eu tinha pouco saber naquela época, eu tinha medo de perder o controle. O filho fala a mesma coisa, eu tenho medo de perder o controle dele, então eu prefiro fazer como você fez. Então nós vamos observando que tudo é cópia. Então a nossa existência, da nossa centelha espiritual, tem um tempo para prestar conta do que é que nós servimos. Para que nós servimos? Qual foi a utilidade que nós tivemos? Isso é bem simples assim, da gente observar que é cópia. Quando se colhe os produtos, aquele que está mais feio, o produtor não põe na caixa. Dá um outro destino. E quando a gente vai fazer a compra, a gente faz a seleção da compra, do produto que a gente vai comprar. Então aqueles que não estão qualificados, vai ficando para trás. Então nós também somos assim. Então nós fomos orientados que vai dar tempo. Você é novo, vai dar tempo. Isso é um procedimento de entorpecer. Porque o ciclo de vida, pelos estudos, é em média 90 anos. Então a pessoa está com 40, ela está no meio do ciclo. E esse ciclo é verdadeiro, porque a gente vai observando assim, que a criança anteriormente era mais sadia, então o dente dela caía aos 7. E a gente vai observando que os judeus ainda têm um ritual de 13 anos para o menino, emancipando o menino. E a gente aprofundando nas histórias, a gente vê que o Davi era um menino quando ele recebeu as orientações do Senhor. Então ele já era capacitado a defender as ovelhas. Então a gente vai observando assim, e os 7, os 14, na nossa Constituição nós vemos assim que com 21 anos a pessoa é amadurecida, responsável. A gente vai observando com 28, anteriormente a gente via quando o jogador estava próximo de 30 anos, as mulheres estavam com 30 anos, tinha medo de engravidarem. Aos 35 a gente vê que a pessoa está ponderando, muitos homens e muitas mulheres aos 40. Então inventaram um termo assim, que é a idade do lobo, a idade da loba. Isso é porque ele não tem mais aquele vigor físico, ela não tem mais aquele vigor físico, então ele procura arrumar namorada, ela procura arrumar namorado, para ver se desenvolve dentro deles essa condição de serem vivificados de novo. A gente vai observando assim a frequência hoje em academias. Esse ciclo é um triângulo. Então a pessoa tem que lembrar assim que é verdadeiro. Então a diminuição do vigor, a gente vê quando uma pessoa faz um esporte com mais de 40 anos, ele é ponderado, ele passa a ter muita coerência e a gente vê que o jovem tem aquela coragem ainda, aquele impulso. Então a ponderação teríamos que ter a vida toda, do jeito que teria que ter no período de gestação, de ter a ponderação.
usar com ponderação, né? Porque também no período de gestação tem um calor dentro da mulher e que ela não pode usar para ela, porque é para a formação da criança. Então o corpo dela está frio, mas ela fala que ela está quente por dentro. Esse calor é para a criança, não é para ela. Para ela, ela tem que pôr vestes. Esses comportamentos errados, que a vida toda vem sendo cultivado, então o que acontece? Nós vamos cobrindo a nossa centelha espiritual. Independente de termos coberto essa centelha com as coisas erradas, então ela manifesta. Porque a vontade do Espírito é voltar para a pátria do Espírito. A pessoa vai agregando coisas. Tem um ensino que fala assim, que é na alegria ou no sofrimento. Então o corpo físico da pessoa começa a ficar com dores. É onde ele teria a oportunidade de acordar-se. Mas como ele foi descuidando, então ele acha assim que agora ele vai ter a solução porque tem um remédio que anestesia. Ele teria que primeiro ler do que esse remédio é feito e de que esta constituição dessa medicação, qual é a consequência. Porque tudo tem consequência. A pessoa comeu um alimento agradável, ela fica feliz. Ela comeu um alimento que ela não sentiu bem, então ela não fica feliz. Porque o termo daquele alimento que não foi digerido é que ela não fez boa digestão. Não, a composição daquele alimento fez com que o corpo não tivesse a capacidade de assimilar aquele alimento. O entorpecimento é o mesmo procedimento, é individual. Então, para nós nos encontrarmos numa condição assim de despertos, de lúcidos, nós temos que fazer esse trabalho, nos aceitarmos com bondade, porque a pessoa prefere aceitar uma agenda de outra pessoa, não caminhar com os seus próprios pés, não verificando que nós temos o começo do certo e o começo do errado, e que nós usamos esse começo do certo e esse começo do errado algumas vezes durante o dia. Fica bem fácil assim de observar quando a pessoa tem uma habilidade no fogão. Então ela acerta o tanto certo de cada ingrediente. Quer dizer que ela mudou a norma do tempo e do espaço, ela foi antes, no final daquele alimento que ela começou a preparar agora e viu como é melhor. Isso é físico, isso é verdadeiro. Porque as histórias de preparos sempre são histórias de preparos bons. Então, essa qualidade nós temos que trazer para a nossa vida. Se nós não trouxermos, então nós vamos caminhar no caminho do outro. O outro tem o caminho dele. Aquele corpo, aquelas vestes, é daquela pessoa. Da minha pessoa eu tenho que ver o que é melhor para a minha vida. Então, tudo quanto é morto na criação tem que ser despertado para que se julgue. Juízo vivo, juízo final. Então, é aquilo que está latente dentro de nós, que muitas vezes não passou pelo nosso conhecimento, e vivifica e se mostra. Que é o caso daquelas pessoas que teve aquele grau naquelas empresas que trabalharam, e que externamente sabia desenvolver todas as funções que eram necessárias, mas que dentro dele ele não qualificou-se. Então, quando ele para de trabalhar, ele vai conviver com aqueles que não trabalhavam. Essa condição interna, assim, que no caso da profissão a gente vê, tem muitas outras limitações que nós temos e que nós precisamos, então, de fazer esse trabalho de melhorar. Porque quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, tem uma coisa muito boa. Independente dela,
as lembranças da vida anterior quer dizer, do ontem, do ano passado, de quando era criança, independente da pessoa, começa a vir essas lembranças. Porque tem muitas coisas que nós vivenciamos, que nós falamos assim, não quero nem lembrar, quero deixar isso para lá. Independente da pessoa, ela passa a ter uma força que ela passa a conviver com aquelas limitações. E tem muitas outras coisas que é muito importante assim. A pessoa, anteriormente, ela teve um comportamento e ela aprendeu com esse comportamento. Então, essa bondade vem. Se a gente observa assim, num plantio, um grão de milho, nasce uma espiga. Uma espiga tem centenas e centenas de grãos. Então, a bondade do Criador, também quando um espírito humano apresenta boa vontade, e a boa vontade não é mais ou menos, porque o nosso conceito de boa vontade está num conceito de amor. E o nosso amor é só de conceder, é só de dar. Está errado esse conceito. Porque, e a outra parte? Não tem que fazer nada? Não tem que fazer um pouco? Só receber? Então, um pouco que aproxima do amor verdadeiro é o amor do adestrador. Porque o adestrador dá a justiça e dá a pureza. Então, aquele animal depois apresenta uma serventia, e apresenta uma obediência, e apresenta uma finalidade. Então, o nosso amor sempre de conceder, tem um ensino que fala assim que uma mãe cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuida de uma mãe, porque ela só entrou com o amor de doar, não entrou com o amor de justiça. Agora ela não tem com quem contar, porque todos eles têm muitas responsabilidades. Agora não tem tempo para ela. Então o que ela fez do tempo dela? Nada. Serva. Só serviu, faxinou, queimou a barriga no fogão. Não tem finalidade. Finalidade é um propósito interno. Nós temos que lembrarmos assim, né? Tudo que nós fazemos para o nosso próximo, nós colhemos. Se não deu justiça, não recebe justiça, não recebe bondade, não recebe retorno. Vira um problema. Aquele cachorro que não é adestrado, ele tomou conta daquela poltrona e o patrão não pode sentar naquela poltrona, porque o cachorro não deixa. É um problema. Mesma coisa o cachorro deitar ali perto da porta. Toda hora que entrar uma pessoa, que sair uma pessoa, eu falo, cuidado com o cachorro. Estou prejudicando aquele animal. Não estou colaborando. Aquele animal vai voltar para a região dele pior do que quando ele veio para a matéria grosseira. Não tem serventia. Então, nós temos que desenvolver esta condição assim, de sabermos que nós temos um tempo. Aquele jovem tem tempo? Não tem tempo. Porque uma casa é feita no alicerce. Se o alicerce não for bem feito, aquela casa vai ter consequência. Então, a constituição do jovem, dos conceitos que o jovem está recebendo, da maneira de ser, da sua moradia, ele não tem tempo, ele tem muita coisa para aprender. E é mais grave ainda se a gente observa hoje o jovem sentado no chão, sem vestes, que antes os pais ainda mandavam vestir vestes, sair do vento, trocar de roupa quando chegavam molhado em casa, com a chuva. Ainda recebiam orientação. Hoje não recebem. Então o que acontece? Decadência. Não vamos apresentar serventia para o Criador. Cada pessoa tem que lembrar assim, que ela é que tem que melhorar. Tudo tem que tornar-se claro. Para tornar claro, então a pessoa tem que estar ligada à luz.